na verdade, tem uma pauta que eu quero trazer há um bom tempo aqui para a gente, até para dar conhecimento para os telespectadores, e em função do ineditismo de uma situação aqui em Porto Alegre, acho que é bem oportuno. Porto Alegre vai se tornar a primeira grande cidade no Brasil a fazer uma parceria com uma dessas empresas de aplicativos que lançou um serviço chamado Planet, por meio do qual vai conseguir compensar a emissão de créditos de carbono gastos durante a viagem, né, o transporte de um ponto a outro. O que significa isso, né? Porque muito tem se falado sobre a emissão de créditos de carbono, compensação, enfim, mas é algo que ainda é muito abstrato para muitas pessoas. Uma das grandes metas de todos os países do mundo, em termos de sustentabilidade e meio ambiente, é reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, né? E neutralizar, aliás, trazer de volta à natureza o gás carbônico que acaba se perdendo nesse processo. Então, a partir daí, muitos governos e empresas têm feito um esforço, e principalmente aquelas empresas que querem um posicionamento diferenciado no mercado, porque hoje falar em sustentabilidade e ser uma empresa amiga do meio ambiente é algo que tem um peso muito importante, né? Tem um mercado enorme de pessoas, muitos consumidores que optam por empresas que exatamente focam em ser sustentáveis. Então, essas empresas têm feito análises do que elas gastam de gás carbônico durante o seu processo, algumas mais, algumas menos, e no transporte é a mesma coisa, se produz gases que acabam gerando, né, agregando ao efeito estufa. As empresas que conseguem reduzir, algumas têm condições de fazer isso, de reduzir drasticamente, elas ganham um crédito, né? Nossa, consegui baixar aqui, é como economizar. Economizei e vou ganhar um crédito, uma certificação de que eu tenho esse mérito de ter reduzido tais gases. E esse crédito pode ser vendido para empresas que não têm condições de fazer isso. Algumas indústrias, né, ou que têm uma produção muito substancial e não têm como fazer essa redução, elas podem pelo menos comprar créditos e assim dar uma neutralizada naquilo que elas gastariam. Esse mercado ele tem crescido tanto que, só para vocês terem uma ideia, em 2020 aumentou em 20% e movimentou 227 bilhões de dólares, tá? Só para ter uma ideia, 1 bilhão de toneladas equivale a 100 bilhões de reais. É muito dinheiro envolvido, é muita coisa. E, em paralelo, também tem alguns projetos em que as pessoas pagam para compensar o seu próprio uso a sua própria produção de gases causadores do efeito estufa. Tudo que a gente usa dentro de casa, o nosso carro, eletricidade, enfim, várias coisas, elas acabam gerando esses gases. Então, também tem a forma de contribuir. Esse projeto da Prefeitura de Porto Alegre com o aplicativo, ele tem exatamente esse foco. Quem optar por uma modalidade específica vai pagar 5% a mais na tarifa, porém, esse valor vai ser convertido para o plantio de árvores na capital. E a pessoa, o usuário, vai receber relatórios mensais com esse, né, o que está sendo feito com essa verba, o que se plantou, quantas árvores se plantou, exatamente para conseguir compensar os danos causados à natureza. Eu acho muito bacana iniciativas como essa, claro, no caso, vai cair no bolso do consumidor? Vai. Mas a empresa e a prefeitura estão oferecendo uma possibilidade para a pessoa que quer, de certa forma, compensar os próprios danos, né? Porque se tu opta por andar de carro, existe um custo natural para a natureza. Poderia ir a pé, poderia ir de bicicleta, por exemplo. Eu sei que isso não é viável para todo mundo, tá? E que eu não estou falando do mundo dos sonhos. Mas é uma forma de cada um de nós tentar compensar e principalmente envolver as empresas e mostrar que isso funciona em termos de posicionamento de uma forma incrível. Porque eu, por exemplo, eu me preocupo com isso e eu olho diferente para as empresas que eu sei que têm uma responsabilidade ambiental. E na medida que elas se alinham a esses objetivos, eu
optaria por pagar um pouco a mais se eu souber que lá na ponta, e aí a gente está falando também de iniciativa privada, que se não fizer vai, né, vai perder dinheiro depois nas reclamações de consumidores, e que vai ter um retorno para a sociedade, para o mundo, para os meus filhos, enfim, para todos nós. Achei muito bacana, espero que não seja a única, que a gente veja muitos exemplos desses por aqui.